Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Hoje é o dia 158 da nossa leitura. Nós estamos lendo dois livros intercalados, 2 Samuel e 1º livro de Crônicas. E nós estamos vendo como essas histórias se complementam. E hoje eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras e acompanhar comigo a leitura em 2 Samuel, capítulo 7. Vamos ler o 7, o 8, o 9 e até o capítulo 10 de 2 Samuel. Nós vamos ver agora Deus fazendo uma aliança com Davi. Diz assim, capítulo 7, versículo 1. Quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os inimigos ao redor, mandou chamar o profeta Natã. O rei disse: Veja, moro num palácio, numa casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: Faça o que tem em mente, pois o Senhor está com o rei. Naquela mesma noite, porém, o Senhor disse a Natã: Vá e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro, numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, aonde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel, aos pastores de meu povo. Nunca lhes perguntei por que não construíram para mim um palácio ou uma casa de cedro? Agora vai e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens de onde você cuidava das ovelhas. Eu escolhi para ser o líder de meu povo de Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante de seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto os homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para o meu povo, Israel, e os plantei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não oprimirão, como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar o meu povo, Israel. Eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois quando você morrer, for sepultado com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei seu reino. Ele é quem construirá uma casa para o meu nome. Estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Se ele pecar, eu corrigirei e disciplinarei com vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele o meu favor, como retribuirei a Saul, quando o removi do seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. Natã voltou até Davi e contou ao rei tudo o que o Senhor lhe havia revelado. Então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó soberano Senhor? E quem é a minha família, para que me trouxesse até aqui? Agora, soberano Senhor, como se isso não bastasse, dizes que dará a teu servo uma dinastia duradoura? Trata-as a todo dessa forma, ó soberano Senhor? Que mais posso te dizer-te? Tu sabes como teu servo é de fato soberano Senhor. Por causa da tua promessa
e do acordo com a tua vontade fizestes todas essas grandes coisas, e as tornastes conhecidas a teu servo. Quão grande és, ó soberano Senhor! Não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Engrandecestes teu nome ao livrar o teu povo do Egito. Realizastes milagres impressionantes e removestes as nações e os deuses do caminho do teu povo. Fizestes de Israel teu próprio povo para sempre. E tu, ó Senhor, me tornaste seu Deus. E agora, ó Senhor Deus, sou teu servo. Faz o que me promete a meu respeito e de minha família. Confirma-o com uma promessa que durará para sempre. Que o teu nome seja honrado para sempre, a fim de que todos digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. E que a dinastia do teu servo Davi permaneça diante de ti para sempre. Ó Senhor dos exércitos, ó Deus de Israel, tive a coragem de fazer-te esta oração, porque revelastes tu isto a teu servo ao dizer: farei uma casa para você, uma dinastia real, pois tu é Deus, ó soberano Senhor. Tuas palavras são verdadeiras e tu prometestes essas coisas boas a teu servo. E agora que seja o teu agrado abençoar a casa de teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de ti. Pois tu falastes, ó soberano Senhor, e quando concedes uma bênção ao teu servo, é uma bênção para sempre. Capítulo 8, versículo 1. Depois disso, Davi derrotou e sujeitou os filisteus, conquistando Gate, a sua maior cidade. Também conquistou a terra de Moabe, fez os moabitas se deitarem no chão, numa fileira, e os mediu com uma corda, formando grupos. Para cada grupo que poupou, executou 2 grupos. Assim Davi sujeitou os moabitas e lhes pagaram tributo. E eles lhe pagaram tributo. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zoba, quando Hadadezer tentou recuperar o controle da região do rio Eufrates. Davi tomou 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria. Levou cavalos suficientes para 100 carros de guerra e aleijou o restante. Quando os sírios de Damasco chegaram para ajudar o rei Hadadezer, Davi matou 22.000 deles. Então colocou destacamentos de seu exército em Damasco, a capital dos sírios. Assim Davi sujeitou os sírios e eles lhe pagaram tributo. O Senhor concedia a vitória a Davi por onde quer que ele fosse. Davi levou para Jerusalém os escudos de ouro dos oficiais de Hadadezer, além de grande quantidade de bronze de Tebá e de Berotai, cidade que pertencia a Hadadezer. Quando Toi, rei de Anate, soube que Davi tinha destruído todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão para parabenizar Davi por sua campanha bem-sucedida. Hadadezer e Toi eram inimigos e sempre estavam em guerra. Jorão presenteou Davi com objetos de prata, ouro e bronze. O rei Davi dedicou todos esses presentes ao Senhor, como fez com a prata e o ouro das outras nações que haviam derrotado, de Edom, Moabe, Amon, e da Filistia e de Amaleque, além de Hadadezer, filho de Reoabe, rei de Zoba. Davi se tornou ainda mais conhecido ao voltar da batalha, em que matou 18.000 edomitas no vale do Sal. Davi colocou destacamentos de seu exército em todo o território de Edom. Assim sujeitou todos os edomitas. O Senhor concedia vitória a Davi, por onde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo Israel
e fazia o que era justo e correto para o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante de seu exército. Josafá, filho de Aliúde, era o historiador do reino. Zadok, filho de Aliúde, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram os sacerdotes. Seraías era um sacerdote da corte, e Benaia, filho de Joiadá, era comandante da guarda pessoal do rei. E os filhos de Davi serviam como líderes sacerdotais. Capítulo 9. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo. Sim, sou servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda estava vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Aonde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você, por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. Você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou-se e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostrasse bondade a alguém como eu? Não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, seu servo Saul, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre da minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo o que o meu senhor, o rei, mandou. E naquele momento em diante, Mefibosete passou a comer da mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. Naquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornou servos de Mefibosete, e Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre da mesa do rei. Capítulo 10. Algum tempo depois, morreu Naás, rei dos Amonitas, e seu filho Anum subiu ao trono. Davi disse: vou demonstrar lealdade a Anum, assim como seu pai. Naás sempre foi leal a mim. Então Davi enviou representantes para expressar seu pesar a Anum pela morte do pai dele. Mas quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Anum, seu senhor: o rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar seu pai? Não, Davi os enviou com o objetivo de espionar a cidade para vir e conquistá-la. Então Num prendeu um dos representantes de Davi e raspou metade da barba de cada um e cortou metade de suas roupas até as nádegas e expulsou-se de sua terra. Quando Davi soube o que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro dos homens para que lhe dissessem: fiquem em Jericó até a sua barba tenha crescido e volte em seguida, pois estavam muito envergonhados. Quando os amonitas perceberam quanto haviam enfurecido Davi, contrataram 20.000 soldados de infantaria dos sírios, das terras de Bet-Jeorabe e Zobá, 1.000
homens do rei de Maca e 12.000 da terra de Tobi. Davi foi informado disso e enviou Joabe e todos seus guerreiros para lutarem contra eles. As tropas amonitas avançaram e formaram sua frente de batalha na entrada da cidade, enquanto os sírios de Zobá e Reobe e os homens de Tobi e Maca se posicionaram para lutar nos campos abertos. Joabe viu que teria de lutar em duas frentes, ao mesmo tempo, por isso, escolheu alguns dos melhores guerreiros de Israel e pôs sob o seu comando pessoal para enfrentar os sírios. Deixou o restante do exército sob o comando de seu irmão Abissai, que atacou os amonitas. Joabe disse a seu irmão: se os sírios forem fortes demais para mim, venha me ajudar. E se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Coragem, lutemos bravamente por nosso povo e pela cidade de nosso Deus, e que seja feita a vontade do Senhor. Joabe e suas tropas atacaram os sírios, começaram a fugir. Quando os amonitas viram que os assírios batiam em retirada, também fugiram de Abissai e recuaram para dentro da cidade. Terminada a batalha, Joabe voltou para Jerusalém. Os sírios viram que não tinha como enfrentar Israel. Assim, ao reagrupar, receberam o reforço de soldados sírios convocados por Hadadezer e outro lado do rio Eufrates. Essas tropas chegaram a Elã, conduzidas por Sobaque, comandante da força de Hadadezer. Quando Davi foi informado do que estava acontecendo, reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e levou o exército até Elã. Os sírios se posicionaram para a batalha e lutaram contra Davi. Mais uma vez, porém, os sírios fugiram dos israelitas. O exército de Davi matou 700 homens em carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria, incluindo Sobaque, comandante do seu exército. Quando todos os reis aliados a Hadadezer viram que ele havia sido derrotado pelos israelitas, renderam-se a Israel e se tornaram súditos de Davi. Depois disso, os sírios tiveram medo de voltar a ajudar os amonitas. E assim encerra a leitura do dia 158 de 2 Samuel. Quero convidar então você a orar juntamente comigo. Maravilhoso Deus, querido Pai, te agradeço mais uma vez por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, desse dia 158 da leitura que o Senhor nos sustentou até aqui. Peço que o Senhor continue nos ajudando pelo poder do Teu Espírito, nos guiando, nos livrando de todo mal, nos protegendo, a seguirmos com as leituras diárias, Pai, e que haja compreensão, lição, absorção, Pai, na nossa mente, nosso coração e a prática das Tuas Sagradas Escrituras. Perdoe os nossos pecados, Pai. Abençoe todos que aqui passam para acompanhar a leitura do Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Obrigado por você estar aqui acompanhando todos esses dias de leitura. E se você perdeu algum dia de leitura, vai aparecer os cards aqui na tela. Você pode clicar e acessar toda a playlist ou o dia da leitura anterior. Lembrando, se você ainda não se inscreveu e está aqui, clica na imagem aqui no meio e você pode se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe seus comentários, dê o seu joinha e compartilhe esse vídeo convidando amigos para o encontro diário da leitura. A descrição desse vídeo você pode se tornar membro, você pode clicar e se tornar membro da leitura diária da Bíblia Sagrada. Lá está tudo bem organizado e mais fácil de você acompanhar essa leitura. Que Deus te abençoe. Se Deus se permitir, estaremos no dia 159 da leitura. Lembrando, nós estamos intercalando 2 Samuel com o primeiro livro de Crônicas. Que Deus te abençoe.